O cenário está pronto. Por enquanto, nada muda. Mas pode mudar em breve. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 no Day After, após o atropelo do Corinthians em cima do Santos por 4-0 lá em Itaquera pela Copa do Brasil, em que eu vou comentar aqui as declarações do técnico do Santos, que me parecem ter sido totalmente inapropriadas. Assisti a coletiva na manhã desta quinta-feira e óbvio que a repercussão não seria das melhores, tanto é que aquilo que eu imaginava se concretizou vendo a matéria do Fulvio Feola no jornal Tribuna, de que não pegou bem o Bustos falando o que falou, mas eu acho que tem um motivo e eu já vou explicar qual é. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Está conhecendo o Canal 10 agora? Eu peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Aliás, fica a dica aqui para quem quer participar do nosso grupo do WhatsApp. Para participar do grupo, precisa ser membro do canal. Quando você vira membro, lá na comunidade tem toda a informação necessária para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Bom, vamos aos fatos. O técnico do Santos na coletiva ontem, ele fez a mesma coisa que ele sempre faz, né? A culpa nunca é dele, ele sempre identifica algum problema, mas ele não pode dizer qual é, em relação aos jogadores, né? Ele transfere a responsabilidade para os jogadores, como ele faz com a arbitragem. Ele viu uma falta no Batistão no começo do primeiro, na origem do primeiro gol. Então, se a gente reclama quando é com o Santos, a gente não pode querer ser favorecido por isso. Depois da suposta falta no Batistão, aconteceu um monte de coisa, a bola desceu pela ponta, houve um cruzamento, ninguém cortou. Então não dá para ficar chorando pela origem da jogada. Futebol precisa andar, né? Precisa ter continuidade. Então, se a gente reclamou outro dia de que foi dada uma suposta falta no início de uma jogada e que prejudicou o Santos, não dá para a gente ter um discurso diferente agora. Então, apesar de tudo, e ter repetido a palavra vergonha na coletiva umas 20 vezes, o Bustos, ele criou um subterfúgio, né? Ele falou de arbitragem, de novo, mesmo que de leve, mas falou de arbitragem, e falou dos jogadores. Falou, inclusive, que se pudesse, tinha trocado todo mundo no intervalo. Aí depois ele se policiou e falou, menos o João Paulo e o Marcos Leonardo, e aí depois, questionado sobre o Lucas Braga, também deu uma titubeada. Mas ele falou que trocaria 9, pelo menos, ou 8. Imagina o que o Bauerman, o Lucas Pires, o Zanocelo, o Rodrigo Fernandes, o próprio Batistão, o que esses caras pensaram da vida ouvindo o treinador dizer que no primeiro tempo, se pudesse, ele tinha trocado todo mundo. E outra coisa que ele falou, que o time trotou em campo. Eu falar isso é uma coisa, você que está assistindo aí falar isso também. O treinador virar numa coletiva e falar para todo mundo que o time dele trotou em campo, o que isso significa, que o time trotou em campo? Que o time não correu. E é verdade. Se o time não correu é porque o time não teve vontade. Então ele transfere a responsabilidade tática simplesmente para o fato dos jogadores não terem corrido. Mesmo assim, ele não substituiu no intervalo. Se ele queria trocar 9 e foi perguntado isso na coletiva, ele deu uma enrolada e tal, e não quis responder direito. Mas se ele queria trocar, por que ele não trocou 5 no intervalo? Porque a regra permite. Ele podia ter trocado 5 no intervalo e não trocou. Né? E aí ele diz que os caras trotaram em campo. Ele até tem razão nisso. O time andou em campo. Né? Ele fez aquilo que eu falei ontem e andou. No jogo. Né? Mas a gente falar isso é uma coisa. O treinador publicamente é outra. Você joga a torcida e a opinião pública contra os jogadores, né? A gente sabe que para os relacionamentos dentro do futebol isso é péssimo. É o começo da perda do vestiário. Repito, o Bustos tem razão. Os jogadores tinham que correr.
Teve jogador que entrou no mundo da lua, parecia que não estava em campo num jogo decisivo da Copa do Brasil. Apesar dele ter razão, é o tipo de coisa que não se fala publicamente. Vanderlei Luxemburgo, o filósofo contemporâneo, dizia que as coisas eram tratadas internamente. E ele não tratou internamente, ele tratou externamente. Ele, repito, transferiu para os jogadores a responsabilidade pela derrota. E é claro que aí hoje de manhã tinha lá a matéria do Fulvio Feola, de 10h23, confirmando esse pensamento que eu tive quando eu ouvi a coletiva às 8 e pouco. Falei, cara, puta, ele falou isso aqui, vai dar ruim, e deu. Então a matéria da Tribuna: desabafo de Bustos desagrada jogadores do Santos após derrota para o Corinthians. O Fulvio trabalhou no Santos, né? Ele conhece muita gente lá dentro. E diz aqui a matéria: vários jogadores e dirigentes do Alvinegro Praiano não gostaram da postura do técnico Fabian Bustos e não preservaram o elenco. Diz que apenas Marcos Leonardo e João Paulo se salvaram e outras coisas que incomodaram os jogadores. Todos acreditavam que o correto seria o tradicional roupa suja se lava em casa. Essa medida foi tomada pelo executivo de futebol Edu Dracena, que foi mais ponderado com a imprensa e duro com os jogadores no vestiário. Enfim, essa era a matéria do Fulvio Feola. Aí vamos em outras duas matérias aqui, do Lucas Mussetti, do UOL. Santos vê clima péssimo, mas mantém Bustos e espera reação em novo clássico. Aí o Dracena me veio com uma frase: Deus é tão bom que nos deu oportunidade novamente contra o mesmo adversário. Deixa Deus fora disso, né? Primeira coisa. Segunda coisa, é bom mesmo pegar o mesmo adversário? Sério? Na casa dos caras? Olha, vamos ver. Espero uma mudança de postura radical aí. Porque se não acontecer, o que Deus vai ter a ver com isso? Mas enfim. Dracena admitiu frustração com o técnico e os jogadores pela goleada, mas tentou manter a serenidade e previu uma reação contra o Corinthians no próximo sábado. E aqui a matéria ainda diz: até o fim da semana Bustos deve continuar no cargo. Ou seja, se ele perder do Corinthians de novo, ele vai cair. Ele vai cair. Eu vou voltar já na coletiva para falar sobre isso. Hoje, a diretoria do Santos, antes aqui nessa matéria está dizendo que a diretoria está preocupada com o clima ruim no vestiário, a reação do elenco diante das fortes declarações de Bustos, mas entende que não é hora de mexer. Aí na manhã desta quinta-feira, o presidente Andrés Rueda foi ao CT, conversou com comissão técnica, departamento de futebol e jogadores. Rueda adotou o habitual tom sereno, mas fez cobranças após o desempenho ruim no clássico. O presidente entende que perder competindo faz parte do jogo, mas ser derrotado como foi não pode ser normalizado. Aliás, foi o que eu disse aqui quando o Santos perdeu do Palmeiras. Eu fiz um elogio ao time, um elogio dentro da derrota, porque o Santos ali jogou. Teve algumas chances, teve gol anulado, tomou um gol besta, mas jogou. Contra o Corinthians não jogou, só teve medo de jogar, né? Então o presidente tem razão nessa cobrança. E ele disse ainda que conversou com o elenco e com o Fabian Bustos. A princípio não haverá mudanças até o clássico contra o Corinthians no sábado. A cúpula do Peixe não entendeu algumas decisões de Bustos. O maior ponto de interrogação foi não ter feito substituições no intervalo. O presidente Rueda é adepto da continuidade para os técnicos e não queria a saída do Fábio Carille, mas foi voto vencido. Atualmente Bustos levanta dúvidas, mas o executivo Edu Dracena aposta em mais tempo e concorda com o Rueda sobre a manutenção do técnico. Então o Rueda e o Dracena querem a continuidade do Bustos, mas se ele for derrotado no sábado, tem um comitê de gestão que vota, né? E o comitê de gestão tem mais peso do que a palavra do Edu Dracena. Então eu vou voltar na coletiva do Bustos para a gente entender o contexto. Quando o treinador vem a público e transfere a responsabilidade para os jogadores, e os jogadores têm responsabilidade, precisam ser cobrados sim, né? Porque, pelo que me consta, apesar das dificuldades, o salário está todo em dia, né?
Tá todo mundo comprando lá o seu pé de moleque, a sua paçoquinha, para comer agora nas festas juninas, né? Ninguém tá passando fome no elenco do Santos. Ninguém tá com um boletinho atrasado, né? Aliás, o Santos tem lá os seus boletos, né? Com dificuldade, mas jogador não, né? Então tá tudo certo com eles. Então precisam ser cobrados. O jogador tem que entender onde está jogando, né? Por isso que eu queria muito ver o vídeo do bastidores da derrota. Deve ser um negócio sensacional, né? Então eles precisam ser cobrados. Não adianta só a gente achar que vai trocar o técnico se os caras mudarem de postura. E como é que é esse lado psicológico? Só dentro de casa que corre mais? Fora de casa tem medo do quê? Né? Mas voltando, vou chegar lá. Por que o Bustos me deu uma declaração dessa? Porque tem um ditado que diz assim: faz a cama e deita na cama. Faz a fama e deita na cama. O Bustos preparou a cama. Não sei se consciente ou inconscientemente, mas ele já sedimentou o terreno, pavimentou o terreno para a queda dele no sábado, caso o Santos perca. Porque se ganhar ou empatar, beleza, continua o trabalho, a gente dá uma passada de pano nas declarações do treinador, aí pega o Táchira e pode ganhar, né? Aí o Flamengo, inclusive, o jogo está correndo o risco de voltar para a Vila, porque segundo o Diário do Peixe a Globo não concordou, e eu não sei até que ponto ela pode interferir no contrato. CBF e Globo vetam mudança de Santos e Flamengo e o jogo será na Vila Belmiro. Enfim, não sei nem se não é bom para o Bustos jogar contra o Flamengo na Vila, né, com o estádio cheio, imagino, para ganhar o jogo num gramado melhor. Mas se acontecer de ter resultado sábado, empatou, ganhou de 1-0, pode acontecer. Aí o trabalho segue. Agora, se perder, ou se tomar outro pau feio, que nem tomou na quarta-feira, ele vai dizer assim, os caras, ou vai dizer não, vai ficar nas entrelinhas que o elenco ficou chateado com as declarações do Bustos e não correu a ponto de derrubá-lo. Percebem? Ou ele perdeu o grupo e o time não, apesar dele não ficar no banco, ele não vai ficar no banco, ele está suspenso, como o João Paulo e como o Zanocelo. Só espero que também ninguém use o argumento de que ele não estava no banco e não pode ser responsabilizado por uma eventual derrota. Isso aconteceu com o Carille, né? O Carille ficou algumas partidas fora porque estava com Covid, quando voltou teve 2, 3 resultados ruins e caiu fora. Então a coletiva do Bustos, a entrevista do Bustos, eu repito, não sei se ele pensou, se é consciente ou se é inconsciente, mas ele deixou o terreno prontinho para ter uma justificativa caso o time perca e ele caia. Vai ser dito que ele perdeu o grupo, os jogadores não gostaram do que ele falou, não correram, não se empenharam, e vai ficar o dito pelo não dito. O Santos vai ter que se reunir, caso perca, no sábado, no domingo, para demitir o treinador e contratar outro. É ruim? Eu acho que é ruim. Só que hoje eu tenho dúvidas. O que o Bustos pode entregar? Eu tenho dúvidas. Como eu tenho dúvidas sobre o que o elenco pode entregar. E aí, como as pessoas dizem assim, poxa, vai mandar embora e vai trazer quem? Eu sempre tenho as minhas alternativas. Por exemplo, antes do Bustos chegar, vocês lembram que eu falei do Crespo. Eu achei que o Crespo seria melhor, porque além de ter um trabalho em clubes da Argentina, ter passado pelo São Paulo, já conhecia o futebol brasileiro, achava que o Crespo era uma boa opção. Antes, lá depois do Hollande, eu entendia que o Diniz talvez fosse uma boa, sempre falei do Dorival, tem gente que de vez em quando manda mensagem aqui, o teu amigo Dorival, não sou amigo do Dorival não, eu mandei uma mensagem para ele uma vez para tentar uma entrevista, ele me respondeu mal e porcamente, e sem muita vontade de falar. Então ele não sabe nem quem eu sou. Começa por aí. Ele no Flamengo está mais ou menos. Ok. Mas eu estou dizendo assim, dentro das raras opções que tem no futebol brasileiro, era um nome que eu não veria problema algum. Mas é o seguinte, para não ficar em cima do muro, se o Bustos cair, não me venham com papo de ir no LinkedIn do futebol e pedir currículo de técnico. Vê o empresário com 3 e a gente vai no mais barato. Porque foi o que aconteceu com o Bustos. Porque se fosse por grana, o Renato Paiva estava aí, e não ele. Né? Então, vai no simples.
Vê o que o Elano está fazendo da vida e traz o Elano, porque o Elano, além de ser parceiro do Dracena, né? Eu acho que é, né? Acho que ele não tem treta com o Dracena. Quem tem treta com o Dracena é o Léo. Mas enfim. E vamos ver se o Elano consegue, do jeito dele, dar uma acalmada no ambiente. Porque vocês lembram do Santos e Ferroviária. Né? O Santos e Ferroviária foi um jogo pau a pau. Taticamente, o Santos não engoliu a Ferroviária no Campeonato Paulista. A Ferroviária é do Elano. Eu me preocupo com o fato de ser uma fogueira que pode queimar um ídolo do Santos. Pode acontecer com o Elano, se ele for mal, o que aconteceu na primeira passagem do Rogério Ceni no São Paulo, de ver torcedor do Santos xingando o Elano porque ele eventualmente possa estar mal na equipe. Não é informação. Quem sou eu para querer dizer qual é o técnico que o Santos tem que contratar? Mas como vem a pergunta, quem traria? Eu traria o Elano. E te digo mais, se acharem que tem que trocar o gerente de futebol, eu vou falar um negócio aqui que vai ter gente que vai cair da cadeira. Até eu vou cair da cadeira, porque eu jamais imaginei que eu fosse falar isso. Para técnico não serve mais. Mas para gestor, liga para o Vanderlei Luxemburgo. Manda ele dar a palestra motivacional. Separa raio para a imprensa, ele vai ser o Zagallo do Elano. Como o Zagallo foi para o Parreira, o Luxemburgo vai ser o Zagallo do Elano. Experiência, ele não vai mais dar treino tático nenhum, porque nisso ele já está superado. Mas ele vai no bastidor, vai conversar, vai ver com o empresário, negociação, esse negócio todo, porque ele manja disso aí, né? E olha que eu tenho seríssimas restrições ao Luxemburgo desde o dia que ele falou em 2007, quando o Santos perdeu do Grêmio, que a culpa da eliminação era da diretoria porque não tinham dado um centroavante para ele. Se tivessem dado um poste, ele tinha classificado. Eu fiquei pé da vida com essa declaração do Luxemburgo. Mas o Santos está precisando de alguém assim no bastidor. E no público, inclusive. Para falar se é que o Edu Dracena vai dançar. E digo mais ainda, a diretoria do Santos talvez tenha que calçar as sandálias da humildade e pedir ajuda a outros grupos dentro do clube. Grupos que talvez tenham conexões esportivas mais bem construídas. Inclusive agora para a janela, para trazer jogador. Porque se o Bustos não ficar, como é que vai trazer o tal do Martínez? Se o Bustos não ficar, como é que vai recuperar o tal do Júlio e o tal do Angulo? Fala para mim. Aliás, a gente precisa questionar a direção de futebol do Santos. Porque não é só o Júlio e o Angulo. O Goulart, que eu defendi e achei que ele ia se recuperar, até agora nada. Eu ainda acredito que ele possa ser o próximo Batistão. Do jeito que o Batistão recuperou, acho que o Goulart pode recuperar. Só que custa caro. E o presidente que já disse, quando é questionado a respeito das questões de futebol, temos um departamento técnico que avalia as contratações. Do Auro, do Maranhão, dos equatorianos. Então não dá para sobrar só para o técnico. Aliás, eu falei lá atrás que essa sequência poderia derrubar. E teve gente que não entendeu o que eu falei. Então fica a dica. O negócio do Vanderlei Luxemburgo é só uma vaga lembrança. Tá? Pode ser outro. E talvez não precise. Talvez o Dracena conhece o Luxemburgo de quando eles jogaram juntos, trabalharam juntos, inclusive no Cruzeiro. Né? Então acho que não teria lá grandes problemas. Mas se eu sou o Dracena, eu boto as barbas de molho. Podia até ser os dois. Isso que eu estou falando. Desculpa, eu não comecei a frase. Pode ser até os dois. Um reforço para o departamento de futebol. Ou, se ele não for bem, dançar também nessa história. Mas fica a dica. Não tem muita opção no mercado. Renato Gaúcho só vem com medalhão. Ah, ele é da praia, não sei o quê. Pois o que ele fez lá no Flamengo, que ele tinha aquele monte de jogador. Então eu estou numa situação em que olha só que ponto eu cheguei, defendendo o Vanderlei Luxemburgo para ser gestor de futebol do Santos. Não me xinguem, por favor. E o Elano para dirigir o time.
Que ele vai fazer pior do que o Bustos está fazendo? Eu vou repetir o que eu falei ontem. O projeto do Santos é curto prazo, não é longo prazo. O projeto de longo prazo é quando você tiver grana para investir. Quando não tiver grana e gente conhecedora de futebol no meio, não adianta falar em projeto de médio e longo prazo. Não adianta. Vocês imaginam o Bustos daqui 2 anos no Santos? Hoje, do jeito que a coisa tá? Tomara. Mas eu acho muito difícil. Então vamos no curto prazo. Vamos no curto prazo. Fazer uma campanha legal na Sul-Americana, que eu acho que dá. Teve gente que também não gostou do que eu falei. Você tá louco. Sul-Americana nível baixinho. Dá pra ir, dá pra chegar longe. E no Campeonato Brasileiro, ficar lá onde a gente tá. 7º, 8º, 5º. Mas vai passar muito pelo que vai acontecer aí no próximo sábado. A sorte do Bustos, só pra gente fechar, é a seguinte. Que o Corinthians tem o Boca na terça. Ah, mas o Santos vai poupar contra o Táchira. Acho que vai poupar contra o Táchira, porque sábado não pode poupar ninguém. Não vai ter o João Paulo, não vai ter o Zanocelo. O resto tem que jogar todo mundo. O Corinthians deve poupar mais gente, porque eles têm o Boca na terça-feira pela Libertadores. Essa pode ser a sorte do Bustos. É isso, meus caros. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.